Beleza, pessoal? Tô de volta, mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Eu queria repercutir com você uma coisa que eu tava pensando, né? Algo que eu tava pensando sobre toda essa situação, né? Reforma da Previdência e tudo mais. Eu tenho percebido que as pessoas não sabem nada sobre reforma da Previdência. Tem gente que acha que nem foi aprovada ainda, pra você ver o nível de ignorância no sentido de estar ignorando o assunto, não de ser um ignorante, um brutus, não é isso não, é a ignorância que gera desinformação e que gera o quê? Gera isso que a gente está vendo, as pessoas não estão percebendo o nível da mudança que aconteceu na reforma da Previdência. E isso está fazendo com que a população continue defendendo a necessidade de uma reforma. A gente sabe que uma reforma, ela era necessária, mas uma reforma que concedesse aos brasileiros o direito de continuar se aposentando sem o sacrifício que foi exigido agora de todos nós nessa última reforma realizada no governo Bolsonaro. Lembrando, a emenda da reforma, a emenda constitucional da reforma já está em vigor, a reforma já está valendo e muitas pessoas não sabem disso. E aí eu vou perguntar para você o seguinte: você já viu o governo federal fazendo alguma campanha explicando para a população o que muda com as novas regras de aposentadoria da Previdência? Você já viu o governo fazer isso? Não, né? Você viu o Paulo Guedes ou os ministros das pastas que são diretamente, né, ou foram diretamente afetadas com a reforma, aparecendo em vídeos do governo explicando: olha, cidadão, existe agora a regra do pedágio de 100%, existe agora a regra do pedágio em 50%. Olha, você vai ter que ter homem, homem, você vai ter que ter 96 pontos, mulher, você vai ter que fazer 86 pontos, no futuro vamos subir para 100 pontos, e esses pontos aí é um acúmulo de tempo de contribuição com idade. Então, vai ter pessoas que para fazer os 96 pontos, vai ter homens aí que para fazer os 96 pontos, pessoal, vai ter que ter o quê? Vamos supor, 56 de idade e 40 de contribuição. Então você perceba que é algo surreal. Então, pessoal, não há uma campanha publicitária do governo federal fazendo a população entender o que é a reforma. Você viu que antes dela ser aprovada, nós tínhamos uma massiva campanha publicitária falando da necessidade da reforma, porque a reforma é muito importante, temos que fazer a reforma. As pessoas estão vivendo mais, então elas têm que contribuir mais e tal. Todo aquele jogo de palavras que mostram uma realidade caótica, né? De que a Previdência estava quebrada, de que nada mais podia ser feito a não ser fazer a reforma. Foi uma campanha publicitária enorme. Aqui eu até me lembro das palavras do Alex Caleidoscópio. A Jovem Pan, cara, tava dando nojo de assistir a Jovem Pan, porque a Jovem Pan só tava falando de reforma. Reforma. Faça o seu vídeo a favor da reforma. Quem fazia vídeo questionando que a reforma não precisava ser feita agora, eles não mostravam na programação deles. Mas os vídeos de pessoa falando:
realmente tem que reformar. As pessoas não sabem nem o que elas estavam defendendo. E aí agora você vê a Jovem Pan vendendo previdência privada. Como eu fiz um vídeo aqui no canal, pessoal. Eu tava dentro de uma loja de departamento, não sei se era C&A, Renner, uma loja dessas aí de departamento aí. Aí eu tô lá comprando com a minha família. Daqui a pouco vá direto ao atenção, senhores clientes, procure um dos nossos caixas e faça você também um plano de previdência privada. Garanta o seu futuro da sua família, pererê, parará. Pô, aí você vai fazer um plano de previdência privada dentro de uma loja de departamento? Cara, pelo amor do pai, só para citar a mesbla que o Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro tanto falou da mesbla. Cadê a mesbla? A mesbla existe ainda? Então você vai fazer um plano de previdência privada, né, uma complementação dentro de uma empresa dessa daí. Daqui a 35 anos, essa empresa vai estar viva para devolver o teu dinheiro? O sistema de capitalização, que é o cerne da questão na reforma da Previdência, ou seja, o governo brasileiro, gente, é criminoso isso. Chega a ser uma vergonha. O governo ele aprova uma reforma que pretende acabar com o sistema solidário, e o cerne da questão é criar uma nova forma de aposentadoria, que é a capitalização, onde você vai no banco e contrata a sua capitalização. E tem brasileiro defendendo isso. Só as taxas administrativas vão levar por baixo de 15 a 20% do que você colocar. E além disso, não há uma garantia de que você vai, ao final dos 35 anos, conseguir se aposentar. Porque dinheiro gera dinheiro. O que o Paulo Guedes estava querendo? A gente pega esse bilhão, monta uma reserva, transfere para os bancos conseguem bancar a aposentadoria. Por quê? Porque eles vão ficar com uma poupança, em tese, para subsidiar todo o sistema. Mas você vai entrar, ou eu, ou as pessoas que aderirem, né, vão entrar contribuindo. E essa contribuição, o que vai ser dessa contribuição? Essa contribuição vai compor um tal do montante, que aí ao final de 35 anos você recebe de acordo com o que você contribuir. Só que ninguém está te explicando que não há garantia. Se o banco quebrar, morreu a sua aposentadoria, a sua capitalização, morre junto com o banco. E quantos bancos de 80 para cá morreram, gente? É muito banco. É muito banco. Então, a minha crítica é essa. A minha crítica é essa. O governo não faz agora, não investe o mesmo recurso de mídia, explicando para o trabalhador que ele vai ter que pagar o pedágio de 100%. Por que o governo federal não faz uma campanha publicitária explicando as novas regras da aposentadoria? Sabe por que o governo não faz e não vai fazer? Porque se o governo fizer, ele vai estar destruindo tudo isso chamado apoio popular que ele tem recebido. Porque eu tenho conversado com as pessoas, a minha turma do exército, que eu servi o exército, a minha turma do ano que eu servi o exército, eu estava conversando com o pessoal da turma. Rapaz, tinha gente que nem sabia que a reforma já tinha sido aprovada. Claro, tem um ou outro que está esclarecido, que sabe, né, que tem ciência. Mas o fato é, as pessoas, elas não sabem o que foi votado, não sabem que vão ter que trabalhar dobrado, um tempo a mais. E aí, ao mesmo tempo, pessoal, não existe uma revisão dessa política de isenção que o Brasil tem. Todos os anos, o Brasil aprova bilhões
em isenções, perdão de dívida, renúncia fiscal. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha total. É como se a gente dissesse o seguinte: olha, você roubou o dinheiro público, você malversou o dinheiro público, você tá perdoado. Vai eu ou você fazer isso com dinheiro público? É cadeia. Entendeu? O Senado, na reforma aí, que garantiu o fundo eleitoral, nessa votação do fundo eleitoral, os partidos vão deixar, né, o STF acabou de aprovar aí uma resolução, ou foi num julgado, o quê? O partido que não prestou conta não tem problema. Então, cara, fica assim, eles usam o dinheiro público de forma irresponsável, ou não prestam contas da forma correta, e aí não dá nada. E nós estamos falando de bilhões. Enquanto essa mesma justiça ou esse mesmo legislativo que é tão complacente perdoando dívida de quem administra mal o dinheiro público, essas pessoas, elas são complacentes com quem administra mal o dinheiro público, mas são carrascas para aprovar uma legislação dessa da reforma da Previdência. Só para te dar um exemplo, há pessoas agora com essa reforma que já está em vigor e que foi aprovada, que se faltava 20 anos para aposentar, vai ter que trabalhar 40 e computar 40 de contribuição mais o tempo de idade para fazer os 96 pontos. E o projeto nessa reforma é chegar aos 100 pontos. Sabe o que é 100 pontos? Você vai ter que ter, no mínimo, juntando idade e tempo de contribuição, 100 pontos para se aposentar. E aí, como é que vai ser isso, cara? Como é que vai ser isso? Me diz como é que vai ser isso. Como é que você vai juntar 50 anos de contribuição, 50 de idade, para formar 100 pontos e poder aposentar? É o texto da reforma. Isso o governo não explica. Então a minha pergunta é: por que o governo não explica como ficará depois da reforma? Porque se ele explicar, as pessoas vão entender o que foi feito. Um massacre é o que foi feito. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. Deus abençoe. Valeu, pessoal.